Então vamos lá, Jeremias 29, versículo 1 diz assim: E essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, e a rainha e os eunucos, e os príncipes de Judá em Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Euquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei todas as nações, e de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? O Deus da esperança, o Deus que conhece o coração do seu povo. O povo de Deus, a despeito de qualquer revés que ele sofra ou que enfrente, ele sempre está e estará debaixo dos cuidados do seu Senhor. Estamos debaixo dessa poderosa mão. Pensando nesse mês, que é o mês da primavera, ou melhor, em que nós entramos na estação da primavera, conhecida como estação das flores, e nós passamos pelos jardins e vimos os jardins floridos, as árvores floridas. Quem pega a estrada para viajar, olha no morro, nos campos e vê árvores floridas. Na verdade, elas no mês de setembro desabrocham suas flores, mas no inverno não. Elas enfrentam, o frio terrível do inverno. Óbvio que essa comparação para nós esse ano é meio fora, Mas pense nos países onde de fato fazem frio. Na primavera as flores desabrocham, mas isso é resultado de eles vencerem, deles superarem uma estação difícil, uma estação dura, uma estação fria, gélida, uma estação que falta umidade para elas. E elas vencem. A dificuldade é tanta que algumas árvores entram em dormência, guardam suas energias para a próxima estação, que é mais leve, renovam suas forças.
né? Os ursos, alguns deles adormecem, se eu posso usar essa palavra, né? Entram em suas ocas, cavernas e ficam lá por causa do frio. A natureza responde de uma forma que às vezes a gente não tem uma explicação muito clara para isso, mas é a forma como a natureza tem de se defender. Mas outras árvores, elas enfrentam o inverno e dão flores no inverno, porque a sua natureza é para isso. Mas não é o nosso caso. Às vezes a gente enfrenta os reveses e nesse tempo de reveses, alguns entram em dormência, alguns silenciam, alguns, ficam dessa forma na esperança de sobreviverem o tempo de dificuldade. Interessante a gente pensar nisso hoje, olhar para trás e ver como isso é o resultado de superação, de algo que nós, ou de um momento, ou de uma estação que nós sobrevivemos. Talvez uma estação escura, talvez um tempo frio, com esperança nós conseguimos passar. Israel entraram numa estação triste, iriam passar por ela, e essa estação duraria 70 anos. Mas não foi uma estação natural, foi uma estação em que eles entraram por causa deles mesmos, por causa da desobediência. E por serem desobedientes e romperem com a aliança, macularem a aliança do Senhor, o Senhor agora os envia através de Nabucodonosor, através do rei da Babilônia, para que fiquem na Babilônia por 70 anos, vivam em um cativeiro ali, e não é um cativeiro muito, ou melhor, rápido, mas um cativeiro que duraria pelo menos uma geração e meia, ou uma geração e 70% dela. Se uma geração dura 40, eles iam ficar 70, na verdade, uma geração inteira e mais 90% de uma outra geração, de tempo de uma outra geração. Não é fácil enfrentar 70 anos de cativeiro. Um cativeiro, como eu disse, que começou com os babilônios e vai terminar debaixo do domínio persa, quando Zorobabel, Esdras e Neemias saem e voltam para Jerusalém para a reconstrução do templo e a reconstrução do muro. Agora eles estavam no cativeiro. Esse é um fato. Mas Deus continua cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de graça, e Ele fala ao povo de Israel através do profeta Jeremias. Deus fala a Jeremias, Jeremias escreve uma carta e manda que seja levado ao povo que está no cativeiro. Uma carta de esperança, uma carta de consolo, mas uma carta também de alerta, porque ali no cativeiro eles estavam enfrentando situações muito difíceis. Eles estavam enfrentando falsos profetas, porque nos momentos da nossa dificuldade, nós ficamos vulneráveis, e é nesse momento que entram os aproveitadores, é nesse momento que entram as pessoas sem nenhum tipo de compaixão, ou querendo se mostrar como alguém de Deus, e falam em nome de Deus, e as pessoas que estão sensibilizadas acabam caindo nessa armadilha. Então Deus, através do profeta Jeremias, o profeta envia carta para dizer: não ouçam esses homens, eu não os enviei, eles não falam em meu nome, não é verdade o que eles estão falando, porque eles estavam dizendo: olha, não vai acontecer o que Jeremias está falando, não vai ser 70 anos, serão alguns dias, alguns meses, e nós vamos voltar de volta, vamos para Israel, nós vamos voltar para a nossa cidade, para a nossa nação. Assim diz o Senhor, que não vai acontecer, que Deus vai derrubar Nabucodonosor, que nada disso que nós estamos passando vai durar, e daqui a pouco todo mundo vai voltar para casa. Enganando o povo, criando uma falsa esperança. O que nós vemos hoje? Quantas pessoas criando falsa esperança em outras pessoas, ou para outras pessoas.
Mas quando a carta chega e ela é lida para o povo, ela não somente chega como dizendo para o povo: olha, casem-se, deem-se em casamento, entregue seus filhos e suas filhas para casarem, plantem, comam dos seus frutos, construam casas, orem pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês também vão ter paz, porque esse tempo vai durar 70 anos, e depois eu virei e vou tirar vocês daqui, mas antes de 70 anos, vocês não sairão deste lugar. É duro ouvir uma coisa dessa. É difícil nós ouvirmos que a gente vai passar por uma tribulação, por uma situação, por um aperto, e Deus ainda estabelece o tempo dizendo: olha, vocês vão ficar aqui 70 anos. Israel estava cheio de esperança, acreditando que Jeremias estava falando bobagem, que Jeremias não era alguém digno de confiança, mas o Senhor vem e consolida aquilo que Jeremias disse. A carta é uma carta para trazer esperança, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a cada um de vocês o fim que vocês desejam. O que eles desejavam? Voltar para Israel, voltar para a sua nação, conviver junto com o seu povo, estarem naquela terra que Deus havia prometido para eles desde a época de Abraão. Era o desejo do coração deles. Mas o cativeiro babilônico surgiu por eles não darem ouvidos à voz do Senhor, por não obedecerem à aliança, por não cumprirem aquilo que Deus havia estabelecido para eles, por fazerem alianças com os povos pagãos, por adorarem deuses pagãos, por viverem em aliança errada, por afrontarem a Deus com sacrifícios, até mesmo a outros deuses. Agora isso custou para eles. Porque quando Deus nos ama, Deus nos disciplina, Deus nos aperta, Deus nos coloca numa condição para a gente aprender, para a gente enxergar, para nós entendermos o que Ele tem conosco. Ainda que a gente fira a aliança, Deus não vai ferir. E Deus vai nos chamar para perto dEle, às vezes, com uma situação de aperto. E a situação de aperto podem ser de N maneiras. Eu não sei qual é, eu não sei de que maneira, eu não sei de que jeito, mas é fato que Deus vai tratar, porque Deus é assim, porque Deus nos ama, e se o nosso coração é ensinável, não é? Nós vamos nos sujeitar, ainda que chorando e gemendo, mas sem perder a esperança, porque mesmo num cativeiro, Deus manda uma carta de esperança para eles, Deus manda dizer algo para eles: eu tenho um pensamento a respeito de vocês, que nem vocês mesmos têm. É para dar a vocês o fim que vocês desejam. Vocês desejam ser uma nação grande, forte, um povo grande e forte. Eu vou fazer vocês serem. Mas para isso, vocês têm que manter a aliança comigo. Nós fizemos uma aliança. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu aprendo algumas coisas muito importantes nesse texto. A experiência de Israel me faz entender o que significa, por exemplo, ter esperança. Como que nós vivemos declarando a nossa esperança em Deus. Na verdade, aquele que tem esperança, ele não aceita certas realidades, mas ele aprende com elas. Ele se torna um gigante diante delas. Eu não preciso aceitar uma realidade avessa, adversa, mas se eu quero vencer, eu preciso crescer e ser maior do que essa adversidade. Os espias, quando foram olhar para a cidade e para os povos que estavam no lugar onde Deus havia dado para eles, apenas 2, Josué e Caleb, tiveram uma visão diferente. Os outros 10 falaram: olha, nós somos como gafanhotos para essas pessoas, nós somos pequenininhos, eles esmagam pessoas, eles esmagam gente, nós não podemos ficar, nós somos de líder para voltar para o Egito. Veja, eles
olharam dentro de uma palavra de Deus, vão, olhem, aquela terra é de vocês. Deus estava falando que a terra era deles, Deus havia prometido. Eles foram para olhar, ficaram 40 dias olhando e voltaram de lá amedrontados, voltaram de lá acovardados, voltaram de lá incitando o povo, porque eles viram gigantes. Mas quando eu olho para a história de Davi, e eu vejo Davi chegando diante de Golias, e vendo aquele povo todo amedrontado, também os soldados, Saul, todo mundo com medo, e ele diz: quem é esse incircunciso? Quem é essa pessoa? Ele nem chamou de gigante. E Davi era uma pessoa pequena. E aquele gigante então afronta o Deus de Israel, o exército de Israel. E ele então, Davi diz: olha, você vem a mim com espadas e com varapaus, mas eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos. Olha a diferença. Sabe o que eu tenho para dizer para você? O que nos torna pequenos não são os gigantes, nem como nós os vemos, ou melhor, não são o gigante, nem como eles nos veem, mas como nós nos vemos diante deles. O que nos torna pequenos não são os gigantes, nem como eles nos veem, mas como nós nos vemos diante deles. Quando nós olhamos um gigante e nós deixamos ele maior do que é, então nós já perdemos. Então nós temos que correr. Quando nós olhamos para um problema, para uma dificuldade, e nós deixamos ela nos oprimir, ela nos apertar, e nós achamos que não tem mais jeito, então não vai ter mais jeito. Porque todo o nosso corpo vai trabalhar para entender, a nossa mente vai responder a esse tipo de pensamento que nós estamos tendo. Ela já vai criar um mecanismo de fazer com que eu, com que você, com que nós corramos e saiamos daquele gigante ou da frente dele. Foi assim com 10 pessoas que incitaram toda uma nação. Mas não foi assim com Davi. Porque Davi sabia o Deus que ele servia. Quando nós temos esperança, nós olhamos para a realidade. Israel estava diante de uma realidade. E Israel estava preferindo ser enganado ou se permitir enganar com falsas profecias do que enxergar uma realidade. Essa realidade não vai mudar durante 70 anos. Mas são 70 anos que eu tenho para aprender, são 70 anos que eu tenho para crescer, são 70 anos que eu tenho para tirar todas as coisas que estão erradas, os maus costumes da minha vida, são 70 anos que eu tenho para me aproximar de uma intimidade ainda mais com Deus, são 70 anos para eu ouvir a voz de Deus e entender o que Ele quer de mim. É um tempo de aprendizado, é um tempo de crescimento, não é um tempo, é um tempo de vergonha, eu estou dentro de um cativeiro, mas foi você que se colocou lá. Fomos nós que entramos lá, não foi Deus quem nos colocou. Nós precisamos entender que muitos cativeiros da nossa vida não tem nada a ver com Deus. Israel não enfrentou 70 anos de cativeiro porque Israel era rejeitado por Deus, não era menina, não. Deus colocou eles lá, porque eles escolheram estar lá. Quando rejeitaram, quando mataram os profetas que Deus enviava nas madrugadas, quando Deus enviava os profetas para falar: não façam assim, mudem, parem, se afastem, não façam isso. Eles escolheram seguir por esse caminho. E quando nós escolhemos o caminho que vai avesso ao plano e à vontade de Deus, a gente de fato sofre. Mas quando nós temos esperança, a gente olha para a realidade, olha para o Deus que nós servimos e falamos: olha, eu vou ficar maior do que essa realidade. Eu vou ser maior do que isso. Eu vou ser muito maior do que isso. Amados, Deus, presta atenção no que eu vou te falar. Deus não te chamou para construir obras menores do que você. Deus não te criou para você construir obras menores do que você. Deus te chamou para construir obras maiores do que você. Para isso Ele te faz gigante. Deus nunca te fez um gafanhoto. Deus te fez um valente. Mas é nele que nós somos valentes. É com Ele e através dEle. Porque tudo que nós fazemos é para a glória dEle.
Você precisa entender o nível e o tamanho da autoridade que Deus te deu. Sempre vamos ter obstáculos, sempre teremos barreiras, sempre vamos enfrentar esse tipo de coisa. Não tenha dúvida disso. As nossas realidades sempre são assim. O salmista diz: Senhor, contigo eu salto muralhas, eu pulo, eu sou como uma corça, eu posso saltar, eu posso pular, eu posso correr, eu posso transpor barreiras. O salmista diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Isso é o que eu e você precisamos ser. Com esperança. Sem esperança, entramos em depressão. Sem esperança, ficamos ansiosos. Porque a depressão, de uma forma muito simples, nada mais é do que a perca da esperança, da perspectiva de vida, de futuro, de conquista. Então nós acabamos frustrados por não conseguir, por não alcançar o objetivo, e nós vamos acumulando, vamos somatizando, e de repente entramos em depressão. A ansiedade nada mais é do que uma insegurança no futuro. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Olha, e de repente eu vou fazer uma entrevista, meu Deus, eu fico inseguro, e eu estou com problema, eu fico ansioso, será que eu vou conseguir? Não, você não vai conseguir. Porque se você for pela sua força, você não consegue nada. Mas se você for na força do Senhor, os gigantes caem. Pode ter certeza disso. Na nossa força nós não somos nada. Mas na força do Senhor nós podemos todas as coisas. Amém? Temos que ter essa esperança, mesmo no meio dos reveses. A segunda coisa que eu aprendo com o povo de Israel, e quem tem esperança e tem confiança em Deus sabe que o plano de Deus é melhor, é sempre melhor. E isso não é conformismo, isso chama-se inteligência espiritual. A gente ouve falar muito pouco sobre inteligência espiritual. Até hoje eu só li um livro sobre inteligência espiritual. Já li não sei quantos livros sobre inteligência emocional. Mas sobre inteligência espiritual, até hoje ninguém ou poucas pessoas escreveram um livro. E, aliás, eu falo para vocês que em português eu só li um livro. Não tem livro sobre inteligência espiritual, mas tem sobre inteligência emocional. Mas quando fala de inteligência emocional, está falando do quê, pastor? Está falando do seu ego, está massageando você, está dizendo que você pode, está tentando te dar um equilíbrio emocional para você ser o gigante. Mas você precisa ter inteligência espiritual. E o que é inteligência espiritual? É discernimento. É a capacidade de discernir o meio, as pessoas, as condições, através da lente de Deus, através da lente da fé, através do conhecimento da palavra de Deus. Eu consigo discernir o meio, discernir as coisas que estão acontecendo e até aquelas coisas que podem vir a acontecer, porque Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos. Mas quem tem inteligência espiritual, aprende a ouvir a voz de Deus. Quando Deus escreve, quando João escreve sobre a igreja, ou falando da igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, verso 21, ele diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. É o Espírito de Deus, é o próprio Jesus falando e escrevendo à igreja. E isso é a palavra que ele diz à igreja de Laodiceia. Quem era a igreja de Laodiceia? Era a igreja que os pregadores durante muito tempo falaram que o nosso tempo era o tempo de Laodiceia, da igreja da rebelião, da igreja da carnalidade, da igreja da exploração sexual, da igreja da perversidade, que a nossa geração era a igreja de Laodiceia, era a última igreja e que Jesus iria voltar. As igrejas nunca foi um recado dispensacionalista de Deus, mas sim, dentro de um mesmo tempo podem existir todos esses tipos de igreja. Igreja extremamente espiritual, igreja extremamente carnal, igreja morna, igreja que nem é quente nem é frio, como a própria igreja de Laodiceia. Nós precisamos entender, amados, que em todo tempo existe todo tipo de igreja. Mas que igreja você é?
Desculpa, eu não quero saber que tipo de igreja você é, mas eu preciso saber que tipo de igreja eu sou. Eu sou uma igreja quente ou eu sou uma igreja morna? Quando ele escreve essa carta, ele usa essa região, porque ali naquela região da cidade de Laodiceia, existiam algumas cidades. Uma cidade perto, a água era muito fria, extremamente fria, mas medicinal. Fria, absurdamente fria. E tinha uma outra cidade, que a água era quente, extremamente quente. E também era medicinal. Então, ou o povo ia para o lado frio, mas a água era medicinal, ou ia para o lado quente, mas a água também era medicinal, no Vale de Lito. E quando ele escreve, ele fala assim: porque você não é nem frio e você não é nem quente, eu vou te vomitar da minha boca. Porque você tem que ter um lado. Você tem que saber de que lado você está. Você não pode ficar no meio do mundo. Os mornos são vomitados. Então, quando ele fala isso, ele fala assim, ele usa a própria geografia, ele usa a própria situação geográfica para dizer: vocês nem são frios, que dá para fazer alguma coisa, porque é medicinal, nem são quentes, porque também dá para fazer alguma coisa. Vocês são mornos. E por isso vocês não servem para nada. Mas ao vencedor, esse vai se assentar comigo no trono do meu Pai. Esse vai estar comigo. Inteligência espiritual é quando nós, no meio do nosso cativeiro, no meio da nossa situação, no meio da nossa luta, nós temos a coragem e a humildade de perguntar: Pai, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Fala para mim, Senhor. Hoje de manhã eu falei que logo pela manhã, uma irmã lá da nossa igreja, de uma das igrejas que foi nossa no Rio Grande do Sul, aliás, se estiver nos assistindo, um abraço para você, Edson, esposa. Sabe, e ela mandou um WhatsApp dizendo: pastor, está muito difícil aqui para nós. A igreja tem diminuído, algumas pessoas têm deixado de vir à igreja. Tem sido um momento muito difícil. E ela escreveu bastante coisa. Depois ela falou assim: a gente tem perguntado para Deus, o que nós estamos fazendo de errado? O que está acontecendo? E eu peguei e falei, né, isso é uma coisa muito legal. Isso demonstra uma inteligência espiritual. Quando a gente tem a capacidade de perguntar: Senhor, o que eu estou fazendo que está errado? Por que as coisas não estão dando certo? Será que é porque eu estou errando? É porque o Senhor está me provando. Se você no meio de uma luta, de uma provação tem paz, então você pode falar para Deus e Deus vai te dizer: eu estou te provando. Mas quando você perde a paz, alguma coisa está errada. E eu pude, até colocar isso diante de Deus e falar: Senhor, aonde nós estamos errando? Aonde as pessoas erram? Aonde nós estamos falhando? Porque é muito fácil a gente chegar diante de Deus nas nossas horas e falar: Senhor, perdoe-me dos meus pecados. E alguns ainda mais humildes, né, falam: Senhor, perdoe-me dos meus muitos pecados. A pessoa já ora logo por atacado, né? Mas isso é muito aberto. No que você está pecando? O que você está cometendo erro? Israel era idólatra. Israel foi para o cativeiro porque trocava Deus por outros deuses, por Dagon, por Astarote, por Baal, por tantos outros deuses, que trazia a orgia, a perversão, sacrificavam até pessoas, crianças, como no caso de oferecer a Dagon. Israel quebrava a aliança com Deus, tinha aliança com Deus e com Baal. Lembram-se da briga de Elias, de Acabe e Jezabel, que ele chega e chama: vem cá, povo, nós vamos fazer uma disputa aqui, vocês precisam decidir o que vocês querem. Se Deus é Deus, sirvam a Ele, e se Baal é Deus, fiquem com Baal, mas não dá para vocês levar as duas coisas.
Não dá. Ah, Baal é o Deus da fertilidade, Deus é o Deus do quê? Ah, Baal é o Deus da chuva e Deus é Deus do quê? Precisa ter fidelidade. E ele vai e faz todo aquele momento glorioso. Vem fogo do céu, destrói todos os sacerdotes. Jezabel persegue, ele foge. Tudo isso por quê? Porque o povo estava com dupla aliança. O cativeiro de Israel não foi algo simples. Simplesmente porque não. Foram anos Deus falando. Porque Deus, ele é longânimo. Ele vai falando, como fala comigo, como fala com você. Ele é longânimo, ele não empurra com a barriga, ele vai ensinando. Até que chega uma hora que por amor, ele trata conosco. O plano de Deus é sempre melhor. É sempre melhor. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele andou nos planos do Senhor, mas ele morreu decapitado. Pedro morreu, segundo a história, a tradição, crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi jogado do templo, do pináculo do templo, e tantos outros que morreram de forma tão horrenda. Poxa, esses homens serviam a Deus, e por que eles morreram desse jeito? Não importa a forma como você morre, o que você precisa é morrer. Porque só tem uma maneira de a gente ressuscitar, morrendo. E só tem uma maneira da gente vencer a morte, morrendo. Enquanto eu e você estivermos vivos, nós não vencemos a morte. Desculpa, mas a gente ainda não venceu a morte. E nós temos que permanecer firmes para vencer a morte. Se morrermos em Cristo Jesus, se morrermos na fé, nós ressuscitaremos para a vida eterna. Amém? Paulo disse isso. É preciso que esse corpo mortal se revista da imortalidade. Que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Para que então nós possamos dizer: ó morte, onde está o teu aguilhão? A morte foi vencida pela vida. Hoje eu carrego em mim a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Mas eu ainda preciso vencer. Porque o Senhor Jesus disse: aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Inteligência espiritual é quando eu me rendo a Jesus e eu entrego minha vida para Ele. E eu caminho com Ele na confiança de que Ele é o Deus que cuida de mim. Eu não faço outras alianças, mas eu me coloco na posição de alguém que quer servir a esse Deus em espírito e em verdade. Mas quando eu tenho esperança, no meio do meu cativeiro, no meio das minhas lutas, eu tenho a convicção de que Jesus e o Pai são um, que conhecem os meus e os seus limites. E como eles conhecem os nossos limites, eles não vão nos deixar ir além deles. Deus nunca vai permitir que um filho dele vá além do seu limite, porque Ele sabe que se nós formos além dos nossos limites, nós não vamos suportar, nós vamos negar a fé, nós vamos virar as costas. Mas quando muitos viram e negam a fé, não é porque eles chegaram no limite, é porque eles não conheceram os seus limites, porque o único que pode revelar o meu limite e o seu limite é Deus. Homem nenhum conhece o seu limite. Só Deus conhece os nossos limites. E só Ele pode revelar a mim e a você qual é o meu limite, pela provação e pela abundância. Uns são provados no seu limite de fé pela abundância, pela prosperidade. Outros são provados no seu limite de fé pelas lutas, pelas tribulações. Tudo tem um tempo, tem um propósito, mas tem uma intensidade. Tem pessoas, por exemplo, que quando elas passam por lutas, elas se apegam mais a Deus. Mas quando elas estão na abundância, elas esquecem de Deus. Então, para elas, a melhor tentação é a abundância. E Deus dá abundância para elas. Mas tem pessoas que quanto mais são provadas, mais elas se apegam a Deus. Então o inimigo
tenta apertar para ver até onde ela vai. E se nega a Deus. Mas eu preciso entender que Deus sabe. Nem Satanás, nem homem, nem absolutamente ninguém pode me levar ao limite além do que Deus estabelece. Ninguém. Ninguém pode fazer isso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana ou provação, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, provados, além do que podem suportar. Antes, a tentação, algumas traduções, provação, dará também, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Ah, pastor, eu não aguentei. A minha luta foi terrível. Eu não suportei. Não, você não suportou porque você não estava íntimo de Deus. Porque você não estava apegado a Ele. Porque você não ouviu. Na hora em que você mais precisava do fortalecimento, você preferiu confiar na sua força. Paulo, no momento de luta, de tribulação difícil da vida dele, ele disse: eu passei por um momento tão difícil a ponto de desesperar-me da própria vida. Mas aí diz o texto que nos leva a entender isso, que ele deu uma parada e disse: mas eu cheguei à conclusão de que a minha vida não tem valor nenhum para mim, mas ela tem valor se cumprir o propósito de Deus. A minha vida para mim não tem valor nenhum, mas ela tem valor se for para cumprir o propósito de Deus. Ele disse: já não tenho mais a minha vida como preciosa, contanto que em mim se cumpra o propósito dele. Isso é limite. Isso são pessoas que conhecem os seus limites e os limites que Deus mostra para ela. Veja, quando ele chegou no momento de desesperar da própria vida, certamente ele ouviu o Espírito dizer para ele assim: Paulo, quanto vale a sua vida? E aqui é uma conjectura minha, uma viagem minha. Deus deve ter perguntado: Paulo, quanto vale a sua vida, Paulo? Ah, Senhor. Porque, Paulo, se você perder a sua vida por amor a mim, você vai ganhar. Mas se você ganhar a sua vida para o mundo, você vai perder a minha. Você tem que escolher. E as nossas decisões, elas têm que ser tomadas em fração de segundo. E elas só podem ser tomadas focadas no céu, se eu tiver intimidade com o Senhor da vida. Se eu confiar na força do meu braço, eu caio na primeira pedrinha. Com certeza. Eu não posso confiar. Você não conhece o seu limite até que Deus te leve até ele. Ninguém conhece o seu limite até que Deus leve até ele. Ninguém. Eu já li livros de pessoas que passaram por verdadeiras fornalhas de fogo, por lutas absurdas, por coisas tremendas, absurda. Eu fico imaginando, até mesmo quando eu olho para a história de Paulo, eu falo: Senhor, será que eu suportaria isso? Será que eu suportaria isso? O duro é você dizer, Deus falar: não, não suportaria. Nós não sabemos, desculpa o que eu vou falar para vocês, nós não sabemos o que é sofrimento. A gente não sabe. Nós não sabemos o que é dor. A gente não sabe. A gente não sabe o que é sofrer por Cristo. A gente não sabe o que é ser humilhado. A gente não sabe por amor a Jesus. Não. Sabe por quê? Porque nos mostraram um Deus que não nos deixa sofrer, que não nos permite absolutamente passar por um momento de nada. Agora que você está em Deus, você tem tudo, você pode tudo, você faz tudo. E quando vem o pode tudo, parece que eu viro um super-herói de mim mesmo. Mas de maneira nenhuma eu penso nisso de forma negativa. Por exemplo, numa crise de desemprego, numa onda de enfermidade, sabe? Numa situação de lutas, ou até mesmo num momento, porque às vezes a tribulação vem com uma bonança. Uma bonança. Pastor, como é que a tribulação pode vir com bonança? Mas vem. Vem com tanta abundância que você chega à seguinte conclusão: não preciso de Deus.
Não necessito dele. Eu tenho tudo. Não foi o que o rico falou? Tranquiliza, ó alma, porque tu tens muitos bens para muitos dias. Louco, ainda essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens para quem será? A vida não é nada. A vida não é nada. A gente precisa entender que Deus conhece os nossos limites. Mas como Ele conhece? Nós estávamos passando um momento nessa obra, e eu lembro que o Eric é o cara responsável pelas compras, né? É o único cara que compra sem dinheiro, é o Eric. Se você precisar comprar alguma coisa sem dinheiro, é com o Eric. E ele chegou lá com um monte de... Pastor, ó, tem que comprar isso. Aí eu ligo o Rogério. O Eric falou que precisa comprar isso. O Rogério falou, pastor, ele já falou comigo, mas o dinheiro acabou. O que eu faço? Eu vou chorar. Eu vou dobrar o meu joelho e eu vou chorar. Eu vou dobrar o meu joelho e vou dizer, Senhor, por que isso? Essa obra não é minha, é tua. Não sou eu que estou fazendo, é o Senhor. Mas por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que enfrentar isso? Por causa do teu povo, da tua igreja. Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que aguentar esse tipo de coisa? Porque todos eles sofrem pressão. Mas ninguém sofre a pressão que eu sofro. E eu não estou dando uma de coitado. Eu só estou contando para vocês o que é a realidade. E no dia seguinte, Deus abre portas. Deus faz coisas acontecer. Deus põe coisas na mesa. Deus faz coisas que a gente não entende. E eu falo, Deus, por que eu precisei chorar? O Senhor não podia ter feito antes de eu chorar? Será que Deus é sádico? Claro que não. É que Deus fala assim, existe um limite que você pode ir, filho. Vai um pouquinho mais, vai um pouquinho mais, vai um pouquinho mais, vai um pouquinho mais. Sabe quando a gente começa a esticar aqueles lasquinhos de escritório? Fazer maldade na Alessandra? A única diferença é que a gente não sabe o limite, de vez em quando a história vem no olho, putz! Quem já passou por isso? Nossa, olha quantos maldosos. Só que com Deus o elástico nunca vai arrebentar. Não vai arrebentar. Amém? E por último, quando nós temos esperança, a gente busca até achá-lo. E ver que tudo envolve o amor e o cuidado de Deus. Por que eles estavam naquele cativeiro? Porque Deus amava aquele povo. E Deus precisava achar uma forma de cuidar daquele povo. E às vezes, um momento de dificuldade é um momento de Deus cuidar de nós. Porque a única maneira que a gente tem de olhar para cima é quando está no fundo do poço. Quando você está no fundo do poço, você só pode olhar para um lado. Você não é tatu. Então você vai ter que olhar para onde? Para cima. Você não tem para onde olhar. Eu vou olhar para baixo você vai terra. Eu vou cavar, vai afundar mais. Esse conselho você dá para a sogra, brincadeira. Eu não falo, eu amo a minha sogra, gente. Essa foi maldosa, não fui maldoso agora, né? Mas me perdoem, sogras, que eu também sou sogro. Não contem para Gisele, senão eu vou apanhar. Mas a gente precisa aprender a olhar para cima. E às vezes a gente está tão assim, ó, tão cheio, tão ocupado, que Deus precisa parar. E como que Deus para a gente? Na perna. Porque quando você não ouve a voz de Deus, Deus pode te quebrar para você ouvir a voz dele. Quando você está andando com muita velocidade, a ponto que Deus agora não dá, Senhor, agora não posso, Ele coloca um poste na sua frente. E você olha para cima. Eu quero falar com você. Muitas pessoas foram parar em hospitais para poder ouvir a voz de Deus.
pessoas que se converteram em acidentes, pessoas que se converteram no meio de doenças, pessoas que se converteram no meio de crise de desemprego, pessoas que se converteram no meio de crise de casamento, pessoas que se converteram no meio das mais absurdas crises. Por quê? Porque foi a única maneira de Deus evangelizar essas pessoas. Isso é cuidado de Deus. Pastor, o senhor é louco? Sou. Não precisa nem falar que eu sou louco. Mas isso é cuidado. Porque um pai, você mandaria o seu filho para a cadeia para ficar lá 70 anos? Qual é o pai que mandaria o filho para a cadeia aqui? Não, leva meu filho para a cadeia, deixa ele lá 70 anos. A gente que trabalha com casa de recuperação, principalmente os meninos, a maior dificuldade dos pais é o cara está na sarjeta, está comendo, desculpa a expressão, até fezes na rua, mas quando chega para conversar com a gente, vem com um monte de exigência. Mas lá tem isso, mas lá tem aquilo, mas lá dá isso, mas lá faz isso. Ô miserável, seu filho vai morrer. Lá, ainda que não tenha nada, tem mais do que o que ele está tendo na rua. Sim ou não? Mas a gente não quer. Mas Deus pega o seu povo e coloca no cativeiro. Fala, Nabucodonosor, cuida deles. Daqui 70 anos eu volto. Aí vem os profetas. Deus não falou nada. Deus não disse nada. Deus não é assim. Deus é amor. Mas isso é amor. Quando somos insensíveis, Deus tem que nos tornar sensíveis à voz dele. Porque Deus nos ama. E ainda que a gente não consiga entender esse tipo de amor, é amor. Porque ele cuidou de Israel. Ele não deixou Israel se perder. Ele pôs Israel numa casa de recuperação. A única coisa que não durou 9 meses, durou só 70 anos. Deus teve que moldar toda uma geração. E aonde que ele foi moldar? Dentro de um cativeiro. Foi dentro de um cativeiro que ele foi moldar. Não mudou num colégio inglês. Num cativeiro. E o povo teve que aprender. Saíram de lá, aprenderam. Sabe aonde que eles aprenderam a construir sinagogas? Foi no cativeiro. Porque sinagogas lá nas zonas é grupo pequeno que se reuniam para estudar a palavra de Deus. Aqui numa casa pequena, menor, os grupos ali se reuniam para estudar a palavra de Deus. Isso era a sinagoga. Tinham muitas sinagogas espalhadas pelo cativeiro. Por quê? Para arrancar deles uma praga chamada idolatria, infidelidade. Mas encheu eles de esperança. Eu sei o pensamento que tenho a respeito de vocês. Pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração e eu vou ouvi-los. Vocês vão me buscar e vão me achar quando me buscarem de todo o coração. Eu vou ser achado de vocês, diz o Senhor, e farei com que a sorte de vocês mude. E farei com que a sorte de vocês mude. Esse é o poder do nosso Deus. De às vezes nos apertar para mudar a nossa sorte. Para nos alinhar com Ele ou nos realinhar com Ele. A graça está disponível. Mas a graça é uma oficina onde nós somos moldados e trabalhados por Deus para sermos capacitados para herdar toda a vida eterna. E Deus trabalha, Deus nos molda. Há filhos e filhos. Há uns, Deus trabalha com mais leveza. Há outros que não. Olhe para você, mãe. Quantos filhos você tem? 2. Já dá para você fazer comparação.
Tem um que é extremamente apegado a você, tem outro que não está nem aí. Tem um que você fala, ei, ele, oi. Tem outro, o que é? E você bate e fica mais duro. Tem uns filhos que você fala, filho, vai por aqui. Ele fala, não, eu quero ir por aqui. Se filhos seus são assim, você acha que filhos de Deus são o quê? São constituídos de filhos, meus e seus. Portanto, Deus às vezes precisa nos colocar num lugar e fazer assim, ó, para que a gente aprenda. Pastor, mas isso é amor? Responda você quando você trata pesado com seu filho. Você ama ou não? Ama ou não? Se você que é uma pessoa má, sabe dar coisas boas para o seu filho, imagine Deus. Se você que aperta, imagine Deus. Mas o que Deus nunca tira de nós é a esperança. Ele, no meio de um cativeiro, mandou uma carta para Israel dizendo, fiquem firmes, porque eu vou voltar e vou tirar vocês daqui. Jesus disse, no mundo vocês vão ter tribulação, mas fiquem tranquilos, porque eu vou para a casa do meu pai preparar lugar e eu vou voltar para buscar vocês. Quem crê nisso? Amém? Então viva nessa esperança. E cada vez mais se aproxime desse Deus, através da oração, através da vida de consagração, aprendendo a ouvir a voz de Deus, porque Ele conhece você, muito mais do que eu te conheço, muito mais do que qualquer pessoa te conhece. Essa carta para eles é uma carta de esperança. A carta que Deus tem enviado para nós chama-se Jesus Cristo, a esperança da glória, a nossa esperança. Olá, meus queridos! Eu quero agradecer a todos por estarem conosco nos nossos cultos online, mas eu quero lhe fazer um convite muito especial para que você esteja conosco nos cultos presenciais, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul 360, e eu tenho certeza que você vai amar estar com os irmãos, conversar, se relacionar. Eu garanto para você que é um momento muito especial de comunhão, de palavra, de louvor, de adoração ao nosso querido Deus. E eu quero também lembrar a todos a nossa quinta profética, que tem sido assim, gente, não tenho palavras para dizer o que é a quinta profética. Venha para você experimentar, porque é bom demais, é tudo de bom a quinta profética. E você também pode nos acompanhar aí nas mídias, nas redes sociais, e eu tenho certeza que você vai encontrar algo que vai lhe agradar, que vai lhe abençoar, que vai te trazer um novo alento para a sua vida. Então venha conosco participar dos cultos, porque, gente, é muito bom, é bom demais. Deus os abençoe. Um beijo para todos.